Bom dia, bom dia, bom dia! Bora fazer um lindo dia. Começando o dia aprendendo, se conectando. Olha eu tirando o Wi-Fi de novo, que não tá com sinal bom. Vem pro 4G. Antes de começar nosso conteúdo, então, né, esse mês todo eu tô fazendo leitura de provérbios todos os dias aqui com você cedinho, para que a gente adquira sabedoria. Provérbios é o livro de Salomão, do Antigo Testamento. Mas eu vim falar de algo que tá fora dali antes de entrar. Ontem eu tava trabalhando, fui pra loja fazer umas fotos, uns stories, e fiz um story e coloquei aqui. Maravilhosa do meu coração. Gente, eu vou te pedir. Às vezes você tá numa situação que você não tá bem, que você tá desanimada. Às vezes estar no fundo do poço não é tão ruim, porque só tem um caminho aqui pra cima. Gente, a gente tem que trazer consciência pra nossa vida. Entender que a gente é nossa prioridade. Que você tem que estar em estado de consciência, de presença, pra entender o que você tá sentindo. Então, chegaram algumas mensagens pra mim ontem, dizendo, Rafa, preciso disso, Rafa, preciso disso. Às vezes a gente fica numa situação, às vezes você tá numa situação de tanta apatia, achando que é o outro que vai fazer, que a solução para as coisas vão vir do nada. Não é, a gente tem que arar, a gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes você tá numa situação, às vezes você tá com depressão, às vezes você não tá bem, mas é possível. Bora sair dessa inércia. Às vezes é o não fazer nada. Ou às vezes você acha que você tá fazendo as coisas e que não tá tendo resultado, mas é porque você tá fazendo sem planejamento, sem o pensamento adequado. Gente, tem gente que tá em casa sem tomar banho, sem se arrumar. E a gente quer que o outro valorize, que aquele relacionamento valorize, que alguém valorize. O quanto você tem sido uma boa companhia pra você. Se você não é uma boa companhia pra você, imagina pro outro. Eu me peguei nunca querendo estar sozinho. Não de relacionamento. Há uns anos da minha vida, eu só saía. Eu queria muito sair. Então eu fazia primeiro eu saí do colégio, fui pra faculdade, mandei com a faculdade. Eu não ficava em casa, eu não queria. Então eu era o tempo todo na rua, na faculdade, na biblioteca, com alguém, toda hora tinha churrasco. E eu sempre estava fazendo alguma coisa. Aí eu tinha justificativa de que era porque eu era sociável, porque eu gostava de pessoas. E não era. O motivo para eu não querer ficar sem fazer nada, ler, ficar sozinha, era que, na verdade, eu não queria encontrar os meus monstrinhos. Então, eu queria preencher um vazio que eu estava sentindo com pessoas, com festas, com coisas, para não precisar pensar realmente no que me incomodava. Eu não tinha nem consciência disso. E, às vezes, você está nesse momento. Não adianta fingir que as coisas não incomodam. Você quer que o outro te trate bem, mas o seu comportamento é totalmente inadequado. Você não se valoriza. Às vezes, você está numa situação com tanta carência que você só espera que o outro te valorize, que o outro... No final das contas, você não vê valor em você. Às vezes você tá em um relacionamento, tá com amizades, que as pessoas não estão nem aí pra você. Mas não é que você não tem valor. Uma vez eu escutei uma historinha, uma dia maravilhosa, historinha de um pai dizendo pro filho, dando um relógio muito antigo pro filho, e pedindo pra esse filho ir num determinado lugar para ver quanto valia aquele relógio. E ele foi, vale... É um relógio antigo, vale, sei lá, 20 reais. Aí foi, filho, vai nesse lugar. Nesse lugar o relógio valia 50. Tá, já vale mais aqui. No outro lugar ele foi, esse relógio tem que fazer tal coisa, vale, sei lá, quinhentão. No outro, vale 100 mil reais. O que muda? Que um não valia praticamente nada e o outro tem um valor alto. Se a peça era a mesma.
É o lugar que você está indo. As pessoas que enxergam o seu valor ou não. E o mesmo funciona para você. Com que lugar você está frequentando? Com que tipo de pessoa que você está? Antes de querer que alguém te ofereça algo para si. Se essa pessoa não fosse em outros lugares para ver o valor desse relógio, ele poderia ter entregado ali no primeiro. Mas, às vezes, sabendo, assim, isso me cabe, isso não me cabe, para onde você vai? Com quais pessoas você vai estar? Olhe para si, se olhe com carinho. E não adianta, bom dia maravilhosa, você fingir que não existem sentimentos ruins. Um belo dia, uma amiga minha foi palestrar numa igreja. Foi um evento para mulheres. E eu não conhecia essa igreja. Era uma cidade perto daqui, fui acompanhar ela. E aquilo me chocou. A pastora conversando recepcionando a mulherada. E como vocês estão? Estamos bem o tempo todo. Aquilo, eu falei, gente, tá errado. Como assim? Ele entra para uma positividade que é totalmente negativa, destrutiva. Porque a gente não tá bem o tempo todo. A gente não tem só momentos de glória, momentos de felicidade, de prosperidade, seja em relacionamento, seja em amizade, seja profissionalmente, financeiramente. Pode ser que você tenha altos e baixos, provavelmente você vai ter situações a superar. Você vai ter coisas que saíram conforme você não gostaria. Você vai se decepcionar com pessoas. E é quando a gente tem os desafios que a gente aprende, que a gente se fortalece, que a gente sobe para um próximo nível. Pensa num colaborador que entrou para uma empresa cru, sabe, sem fazer nada. Entrou como chão de fábrica ali. A capacidade que ele tem, às vezes emocional, técnica, é pequena. Ele não tem muita experiência naquilo. Essa pessoa fica um tempo na empresa, trabalha, errou, teve orientação, foi aprendendo e aumentou essa capacidade. Daqui um pouco, pode ser que esse colaborador, ele comece a tomar conta de alguém ali, começa a dar treinamento, começa a ensinar, supervisionar a área dele. Aí ele ele errou em algumas coisas, ele viu o que é possível, o que não é possível, como solucionar problemas. Um pouquinho ele vai para um outro nível. Ele consegue ser gerente do setor. Aí ele já teve outros desafios, ele tem que lidar com mais pessoas, ele lida com mais problemas, a capacidade dele de resolver problemas é maior. Saindo dali, nossa, daqui um pouco ele é um supervisor. Nossa, ele começou aquele monte de gerente para ele tomar conta e os problemas dele foram aumentando. Daqui um pouco ele tem tanto know-how com aquilo que ele está empreendendo, que ele está fazendo. E o mesmo acontece com a nossa vida. A gente acha que a vida vai ficar mais fácil sempre. E vai ficar mais fácil porque ela fica. Porque 10% é o que nos acontece, 90% é como a gente reage. Não é que você não vai ter problemas na sua vida. Os problemas vão vir. O detalhe é que você vai ter sabedoria para lidar com eles. O quanto você vai se descabelar, o quanto você vai... Adianta você estressar, xingar para resolver um problema? Não adianta. Na verdade, o problema vai aumentar. Você vai estar mal, você vai estar angustiado. A situação vai continuar a mesma para você resolver, às vezes até pior, porque às vezes você ofendeu, você se descabelou, você está passando mal, você está doente, adoeceu com aquilo. A gente adoece fisicamente quando a gente não sabe controlar as nossas emoções, a gente sabe lidar com as nossas emoções. Numa situação, às vezes numa briga, a gente se sente ofendido e a gente tem que dissociar isso, entender que o outro não tá bem. Você já viu alguém que tá bem, alguém que tá sereno, alguém que... Numa situação, por mais que você esteja errado, que vai te detonar, que vai ser grosseiro, que vai fazer você se sentir péssima. Não. A pessoa vai chegar pra você, vai te orientar, vai falar. Só que quem tá conseguindo fazer isso hoje? Mas não é porque você fez ou porque o outro fez. Pensa se você tem filho, você tem filha... O dia que essa criança, sei lá, quebra um copo e você tá super bem, super feliz, a sua preocupação vai ser como? Se a criança se machucou, fala, filho, filha, presta atenção para não se machucar, acabou estragando, é com carinho. Agora pega a mesma circunstância um dia que você tá no veneno, cheio de problemas, cheio de coisa, estressada. A sua reação não vai ser exatamente igual. E olha que é com uma criança, que é sua filha, seu filho ali, que você ama. E mesmo assim você vai acabar vomitando.
depositando nessa pessoa o que você está tendo em você, que é não estar bem. Então não é que as circunstâncias, as vidas para uma pessoa é mais fácil ou não. Quanto mais a gente vai expandindo a nossa consciência, seja emocional, seja profissional, mais desafios vai vindo pra gente. Porque bem aquilo, a cruz que você carrega é o quanto você está capacitado para aquilo. E às vezes você está com uma situação na tua vida que você queria muito se livrar daquilo. Que você queria não, sabe, já deu. E percebe que sempre as coisas vão se repetir porque é algo que você tem que aprender ali com aquela circunstância. Por que você nasceu na família que você nasceu? Porque a família, por mais que você corte relações, vínculo de estar ali em estado físico presente, sempre vai estar em você, mesmo que você não pense nela. Por quê? Porque a gente tem essa necessidade de ser aceito de onde a gente veio, de ser amado, de ser querido. E quando não, o inconsciente nosso, a nossa parte emocional, você vai trazer circunstâncias, você vai atrair para a tua vida circunstâncias que te fazem sentir da mesma forma lá. Que é o quê? Se você não se sentiu valorizada, se você quer que as coisas tivessem sido diferentes, você tem o quê? A coitada, a não valorizada. E como você se enxerga? Como a não valorizada, como a coitada. E esse é o seu jeito de enxergar o mundo. Então, as suas ações, as suas palavras, o seu comportamento vai ser voltado para essa situação. Mesmo que você não queira pensar nessa situação. Fala, Rafa, eu vou cortar essa relação com a minha família, passou, eu era criança, agora eu sou uma adulta, vou enfiar isso embaixo do tapete e vida que segue. Não adianta. Porque a forma que você sente e se enxerga lá atrás, ela vai voltar sempre na tua vida. E por que essas situações sempre voltam? Porque você não passou de fase. Você não aprendeu aquilo lá atrás. Rafa, como que eu faço então? Gente, na verdade é tão simples, mas é tão desafiador. Porque todo dia é estar em estado de consciência, estado de presença. É parar para ver o que você está sentindo e não o que fizeram com você. Porque, gente, o que acontece à nossa volta, a mecânica quântica fala que são atores para a nossa vida. Por quê? Porque para eles é bíblico, né? Se você pensa que pode, você pode. Se não pode, não pode. Assim como tu pensa, tu és. Então, se você se acha uma pessoa valorosa, você se valoriza, as pessoas à sua volta vão te valorizar também. E o contrário, quando você não vê valor em você, as pessoas não veem. Então ontem um negócio aparentemente besta, que eu falei no... Besta não, né? Mas simples, que eu falei nos stories, as pessoas não estão fazendo, talvez você não esteja fazendo. Rafa, mas eu vou ficar em casa. Eu vou me arrumar? Vai. Porque não é para o outro, é para você. Você atrai pessoas de acordo com o que você vê, com o que você se enxerga. O quanto você está cuidando de você. Gente, ela tomar um banho, é lavar o cabelo, é sorrir, é agradecer, é passa um batom. Eu tô de lip tint, não sou muito fã do batom. Mas esteja bonita. Você tá olhando no espelho? Você tá gostando do que você tá vendo? E por que você não tá cuidando de você, criatura? E você quer que o outro cuide? Comece com você. O que você vai atrair? O quanto você merece? Ontem eu tava com uma pessoa e esse amigo meu me falou assim que ele cozinhava muito bem, conheci ele há pouco tempo, um querido. E ele foi me contar algumas coisas da vida dele, ele queria conselhos, né? Mas na verdade, sempre a melhor coisa é faça perguntas. Porque cada um tem seu tempo e cada um tem a sua própria resposta. Quando a gente descobre as nossas respostas, é muito melhor do que eu chegar pra você e falar, nossa, mas é isso, isso, isso. Não, porque às vezes não vai fazer sentido, porque você não fez esse caminho lógico. E o mesmo acontece com o outro. E ele, eu gosto muito de cozinhar pros meus amigos. Cozinho muito bem. Só que, eu acabo comendo super mal. Eu falei, como assim? Quando você acaba comendo mal, sempre chega e pede lanche, pede iFood e não cozinha. Se você cozinha tão bem. Não, porque dá muito trabalho, eu só cozinho pros outros. Eu falei, interessante. Percebe que muitas vezes a gente quer dar só a nossa melhor versão para o outro. Aquela comida maravilhosa que você sabe fazer, você faz para o outro. E por que pra você não faz? Não, porque dá trabalho. Não, porque eu não vou fazer.
Não, gente, a transformação não vem do grandão. Não vem daquela coisa, nossa, vai cair do céu uma pessoa incrível, amigos incríveis que vão me amar, me admirar, que vão me fazer sentir bem. Não, meu amor. A gente sempre encontra pessoas na mesma frequência que a gente tá. Nós somos um campo eletromagnético. Você não consegue conviver com pessoas que estão em níveis muito diferentes do seu. Então, se você é uma pessoa que vive reclamando da vida, quer reclamar, eu tô contando o que aconteceu, mas não com um ar de solução para o problema, com um ar de que, tá vendo, eu tô boazinha e fizeram isso comigo, a cabecinha de lado. Quem que vai conseguir escutar essa conversa sua? Pessoas que são da mesma frequência, pessoas que também fazem a mesma coisa. Não é aquela pessoa que fala de negócios, empreendimentos, ideias. Gente, pessoas de sucesso não falam de pessoas. A primeira vez que eu escutei pessoas medíocres, aquilo me deu a alma. Porque eu acho que entrou, sabe, bateu, doeu, leva que eu tive que trabalhar em mim. Pessoa medíocre é aquela pessoa mediana, que é a maior parte da população. Fica falando o que do outro, o que fizeram comigo, o que vou fazer com o outro, que o outro fez aquilo. Vai cuidar da tua vida, minha filha. Vai fazer planos, vai ter ideias, vai ter criativa, vai cozinhar, vai trocar receita, vai falar de creme, vai tomar sol. Tomar sol é ótimo, tá, gente? Aumenta a vitamina D, melhora o humor, ajuda a absorção de vitaminas no corpo. Faz pouco tempo que eu comecei a tomar sol e a pele fica outra, a gente fica outra, é top. Então, use o seu tempo para produzir, para curar, para achar soluções para as coisas e não para cuidar da vida do outro. Para falar, Rafa, eu não tô falando da vida do outro. Não, você não tá falando da vida do outro. Mas você tá falando o quê? O que fizeram comigo? Vou te ensinar como pensar. Toda vez que você... Rafa, eu não estou reclamando, só estou dizendo o que aconteceu. Essa pessoa que você está conversando, ela vai te ajudar a trazer uma solução para aquilo? Ou vocês vão ficar só tricotando para falar o que aconteceu e o quanto você não foi valorizada? Porque, gente, a gente tem que aprender a olhar a raiz do negócio. Sempre não é o que aconteceu, é o que eu sinto em relação a isso. O cérebro não entende o que é passado, presente e futuro. Tudo que já aconteceu na sua vida pode ter sido de quando você era criancinha. Quando você traz para agora, você lembra, você fala... Mas que você não finge que não tá lembrando, tá? A gente tem a memória daquilo no nosso subconsciente. Às vezes a gente nem lembra racionalmente. Porque o cérebro, ele quer defender a gente de dores. Então, às vezes ele bloqueia memórias para que não te cause sofrimento. Só que aquilo está latente em você. Então, quando você perceber algo se repetindo, angústia... E para fazer isso, você tem que estar percebendo os seus sentimentos, o estado de presença. Vá atrás para resolver. Porque tem algo ali. Então, tudo que já aconteceu, o sentimento, quando você fala de algo que aconteceu lá atrás, ou alguma coisa que fizeram pra você na outra semana, uma amiga que fez uma fofoca sua, sei lá o que foi, que você não se sentiu valorizada com aquilo, quando você vai falar, só contar pra alguma amiga, pra alguém o que aconteceu, sem a intenção de resolver o problema, porque às vezes a gente só quer desabafar. É um tiro no pé pra você. Por quê? Porque você vai fazer o quê? Nossa, eu fui tão legal com essa pessoa e essa pessoa não me valorizou, essa pessoa fez isso comigo, me traiu. Ó a cabecinha de lado, o corpo fala. Nesse momento, qual é a emoção, o sentimento que você produziu em você? De que você é uma mulher valorizada, amada, próspera, abundante, de sucesso? Ou você produziu o sentimento de que você não é valorizada, que você dá o seu melhor e as pessoas não reconhecem isso? Qual a emoção que você está produzindo? E é por isso que você continua ainda na reclamação. Rafa, não via como reclamação. Então agora a partir de hoje você vai ver porque eu estou te contando. Reclamar é o quê? Clamar novamente por aquilo. Então você vai trazer de novo para a tua vida circunstância, aquela vibração de coisas que te aconteceram que você não quer que seja mais presente. Exatamente, é o vitimismo. A gente tem 2 lugares para ocupar na vida. Ou a gente é vítima ou a gente é vencedora. E é inconsciente o processo. Se você vencer, como você vai poder culpar outra pessoa?
Só que o nosso corpo, ele tem memória. O nosso corpo, todos somos viciados quimicamente. Pode ser que tenham vícios bons ou vícios ruins. Porque todo pensamento, ele vai gerar um sentimento. E vai gerar, consequentemente, uma produção bioquímica. Uma produção hormonal no teu corpo. Percebe o teu corpo. Quero te trazer consciência. A função hoje, eu quero que você perceba o teu corpo. Quando você está muito feliz, animado, aí eu quero que você pare e reflita. Presta atenção no teu corpo. Como que tá a tua sensação corporal. Tá? Se você está feliz, se você está animado, se você está em êxtase, se você está... E quando você está estressado, que você está com raiva, que você está em fúria, aconteceu alguma coisa e te incomodou muito. Pare e presta atenção no teu corpo. Ele vai estar mais tenso, ele vai estar rígido. A tua capacidade de cognição vai estar comprometida. Você não vai conseguir falar da forma adequada. Por quê? Porque você ativa o cérebro reptiliano. Rafa, o que é isso? É a parte do cérebro que é ativada a nossa sobrevivência, que é desde a época do EPA, de sempre, que é o quê? Luta ou fuga. Então, quando você acha algo muito difícil, você quer fugir, você não quer nem fazer, você se boicota e nem faz. Quando alguém vai pro embate com você, em que sentido é grosseiro, tá ali te cutucando, ou você vai fugir da situação, vai ficar totalmente apático, ou então você vai querer ir pra briga. E nesse momento, e é inconsciente, né? Porque você quer. O teu fluxo sanguíneo, ele vai para as extremidades, que é ou para você correr, perna para que te quero, ou para você brigar. Rafa, que idiotice. Não é. Repara o teu corpo a hora que você está irritada. Você não consegue refletir direito. Por que você fala o que não deve e se arrepende a hora que você está com raiva? Porque tua capacidade de cognição, ela foi comprometida. Porque a gente tirou o fluxo sanguíneo do cérebro e foi para as extremidades, para luta ou fuga. Então, espera aquele primeiro ímpeto, aquela primeira emoção. Não responde. A gente tem que aprender a calar. Enquanto a gente não tem sabedoria para falar, é treino, tá, gente? Treino, eu tô há anos nisso. E quantas vezes eu calo? Tem hora que eu não consigo. Rafa, você é a pessoa mais sábia do mundo. Não, longe. Eu sou muito mais sábia do que eu já fui. Mas eu tô na caminhada sempre. A gente vai aprender sempre, todos os dias. A gente vai passar, é treino, cada dia a gente consegue um negocinho, a gente se incomoda menos com alguma coisa, a gente passa a agradecer outras coisas, a gente passa a enxergar a situação pelo ponto de vista do outro. É treino. Tem dia que você vai conseguir, tem dia que você não vai conseguir. Mas o que acontece esse dia que você não conseguiu? Você fala, epa, não fiz. Você vai ter consciência do teu comportamento o mais rápido possível. Às vezes a gente acha que o problema é o outro. Na verdade, às vezes o problema é tu. A maior parte das pessoas se acham boas em estado normal. Quando bate a bad, nem sempre. Só que às vezes não tem consciência. O que eu fiz que aconteceu isso? O que eu fiz que fizeram isso comigo? E seu comportamento às vezes pode estar inadequado, sim. Mas não foi maldade, você fez o melhor que você pôde, com a capacidade emocional, cognitiva que você tinha. E a gente está aqui para isso, para evoluir, para aprender, para dar amor. Às vezes você está querendo receber um amor que você não está dando. Você acha que você está dando, como eu achei que eu também dava. Aí, mas o detalhe é que a gente dá com um sentimento errado. Aí o outro não recebe. A gente dá sem estar presente, sem estar conectado, entendendo como o outro recebe. Como o outro gosta de ser amado. Ai, Rafa, mas eu sou assim. E daí? Não perguntei o jeito que você é, eu tô perguntando se o outro tá se sentindo amado do jeito que você tá fazendo. Ai, Rafa, mas eu também não tô me sentindo amado. Essa era a minha fala, tá? Com a minha mãe dentro da minha casa. Ai, mas ela que é mãe. Ai, ela foi grosseira comigo, eu também fui com ela, mas eu fui com ela porque ela foi comigo. Aí percebe que em vez de ir para o mesmo lado, ir para a solução, é um cabo de guerra. Ai, mas ela que é mãe. Ela que tinha que fazer isso, ela que tinha que pedir desculpa primeiro, ela que é mais sábia. Ah, eu não falo que amo minha mãe porque ela também não fala pra mim. Eu não falo que eu amo meu marido porque ele também não fala pra mim. A vida, o nosso fluxo em receber, ele depende do nosso fluxo de dar, de oferecer. Rafa, mas eu tô dando e eu não tô recebendo. Então será que você tá dando da forma certa? Às vezes você não tá. Às vezes você acha que tá, mas você tá tão desconectada de si que você não é capaz de enxergar o outro. Rafa, eu vejo sim, ele tá fazendo isso. Foca no que o outro tem de bom.
Defeito todo mundo vai ter. Lógico que tem extremos, tá, gente? Tem extremos, tem coisas, relações, um casamento, que às vezes não é pra você estar ali. Porque oferece riscos, inclusive a vida. Então, a gente tem que ter sabedoria. Cada caso é um caso. Mas, de maneira geral, desafios você vai ter em qualquer relação. Mas existem coisas que a gente pode alinhar, deve alinhar. E a mudança não é no outro, é na gente. Como é o seu comportamento? Chegou uma pessoa essa semana pra mim, dizendo que o casamento dela era bom, mas que o sexo não era, que o marido só pensava nele. Gente, as pessoas não têm educação sexual. Esse marido não foi ensinado. Ele aprendeu aonde? Quem ensinou? Ela não ensinou, ele não ensinou. É um aprendizado, eles aprenderam juntos, tem que aprender juntos. Aprenderam não, porque eles nem aprenderam ainda. Tem que aprender juntos. É aprender a falar. Ela, Rafa, ele só chega, ele só quer penetração e acabou. Espero que não tenha criança, não tem. E não é bom pra mim. Gente, mulher e homem têm estações diferentes. Mas falei, eu ia falar o nome dela. Quase. Falei, minha linda, faça com ele o jeito que você gostaria que ele fizesse com você. Rafa, mas e eu depois? É treino, é entrega, a vida é uma entrega, é um plantar. Falei, minha linda, às vezes você tá cobrando algo que ele não sabe. Você pede pra ele assim, quero que você seja mais carinhoso. Se a pessoa que não recebeu, que não sabe, o que é ser carinhoso? Pra ele tá sendo. Pra ela, não. Ela gostaria, às vezes, de outra coisa. De toque, de mais atenção antes. E se ele nunca fez, nunca fizeram com ele, não sabe. Falei, então, demonstre na prática. Amor, hoje a gente vai ter um dia especial, uma noite especial. Sem pressa. Hoje a noite é sua. Tá vendo que ela tá com um ar dela agradar o outro? E faça toques, massageie o corpo. A gente gosta. Às vezes... Nossa, não foi pro outro lado, né? É direto ao ponto. E a gente perdeu o desfrute. E não é só o desfrute pra sexo. É o desfrute da vida, da companhia. De parar e aproveitar o outro. De tomar um vinho. De conversar. De estar em paz. De aproveitar pequenos momentos. Tá com o marido ali. Tá aqui do lado. Dar o pezinho pra massagear. E conversar. E tomar um vinho. Aí não, às vezes você quer beber e vira de uma vez, seja o que for, você vai comer, você come loucamente. Não. Um dos códigos de Salomão, que é um dos livros que a gente está lendo, que é de Provérbios, é o desfrute. A gente tem que aprender a desfrutar as nossas coisas. Às vezes você já tem tantas coisas maravilhosas que outras pessoas gostariam de ter. E você não é nem grato àquilo, sabe por quê? Porque você não consegue desfrutar, você não usa aquilo, você não vê aquilo com valor. E sabe por que você não faz isso com valor? Porque no final das contas você não vê valor em você. Você não vê valor no outro. Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. O quanto você está se cuidando? Rafa, mas o que tem a ver se cuidar ou ver valor em mim? Se você vê uma coisa mais preciosa do mundo, como que você vai cuidar daquilo ali? O quanto de carinho você vai colocar? O quanto de cuidado você vai colocar aquilo ali? Se ela não pensar no bebê, no cachorrinho, no filhote, o que for. Você vai se doar aquele ser. Ou aquela joia, o que for. Nossa, você ganhou o maior diamante do mundo, coisa mais linda. O quanto você vai cuidar daquilo ali? E por que muitas vezes você não tá fazendo? Você não tá procurando o melhor pra você? Gente, a gente tem vários pilares. A gente precisa fazer atividade física. A atividade física te libera um monte de hormônios de bem-estar. No começo o cérebro não vai querer te boicotar, você vai ter com preguiça, não vai. Por quê? Porque o cérebro quer manter a nossa vida. E ele quer economizar energia, ele não quer que você crie novos hábitos. Por quê? Porque gasta energia e cansa. Você vai ter que fazer uma nova trilha neural para adquirir aquele hábito. Mas a atividade física vai te proporcionar um monte de hormônios de bem-estar, endorfina, serotonina, que vai te dar ânimo, disposição. Você vai conhecer pessoas, você vai estar se relacionando com pessoas, você vai ver gente, nós somos seres sociáveis, a gente precisa disso. De serviço, de conversar. Mas não adianta nada também você ir pra um lugar e aparecer um dois de paus. Converse, puxe assunto, seja interessante, seja interessada no outro. E não interesseira, é diferente. Sorria pro outro, elogie o outro. Porque, gente, as pessoas
É tão bom você receber um elogio genuíno. Se você quer receber, faça. A vida, tudo que você pensa, que você sente, que você faz pro outro, vem pra você. A vida é como se fosse um espelhinho na tua frente. Se você chega pra alguém e vê, você não precisa falar. E você, nossa, essa pessoa, hein, chata, essa pessoa não sei o que lá. Troca o drive. Nossa, fala assim, nossa, abençoa o dia dessa pessoa. Que ela se sinta muito amada. Sabe? Começa a ver as coisas com o lado positivo. Atitudes, pensamentos positivos, desejo bem. Você não precisa querer as pessoas tóxicas do seu lado. Mas deseja o bem, ame. Amar e gostar são coisas diferentes. Amar é nossa função para todo mundo. Dar amor, desejar o bem, ser justa. Agora, querer do meu lado é outra coisa. Aí eu gosto. Eu gosto da sua companhia, eu gosto da sua presença, eu gosto de você, eu quero. É gostar, é diferente. Amar, a gente não quer amar todo mundo. Às vezes a gente tem esses conceitos errados. E bora, vou ler Provérbios, que eu nem comecei. Então, Provérbios é um livro que tem 31 capítulos. Então, esse mês que tem 30, eu vou ler os 2 no último dia. Mas é um livro para nos trazer sabedoria. Para que a gente passe a refletir. Porque enquanto a gente vai reagindo às coisas, que é o que a gente faz a maior parte do tempo, o que você faz a maior parte do tempo, você age da mesma forma que você sempre agiu. Então, não para ter resultados diferentes, relações melhores, tem que agir com mais sabedoria. Você tem que agir, ser intencional, analisar, perceber o que você está sentindo e não o que aconteceu. É diferente o reagir e o agir. Então, bora. O zombeteiro é o vinho e a mutidora a cerveja. Quem quer que se apegue, a isso não será sábio. O furor do rei é como o rugido do leão. Aquele que o prova prejudica-se a si mesmo. Quando a gente faz mal para o outro, é para você mesmo que você faz. Aquela fúria vem pra você. Percebe que por mais que você ache que está sendo... aliviei, paguei com a mesma moeda. É fazer mal, é pra você. É uma glória para o homem abster-se de contendas. O tolo, porém, é o único que as procura. Use essas palavras para adquirir sabedoria. E não para criar contendas. Desde o outono, o preguiçoso não trabalha, mas mendigará no tempo da colheita, mas nada terá. Água profunda é o conselho íntimo do homem. O homem inteligente sabe aurir a dela. Muitos homens apregoam a sua bondade, mas quem achará um homem verdadeiramente fiel? Seja você. O justo caminha na integridade, ditosos os filhos que o seguirem. Vou dar uma acelerada aqui, porque eu fiquei bastante tempo conversando antes, tá? Um rei que está sentado no trono da justiça, só com seu olhar dissipa todo o mal. Quem pode dizer, meu coração está puro, estou limpo do pecado? Ter 2 pesos e 2 medidas é objeto de abominação do Senhor. Às vezes a gente vê o erro do outro, e quer ser muito com o outro, com o seu ponto de vista. Mas você não passa para analisar as suas falhas, o que você pode melhorar. O menino manifesta logo por seus atos, se seu proceder será puro e reto. O ouvido que ouve, o olho que vê, ambas essas coisas fez o Senhor. Não sejas como amigo do sono, para que não te tornes pobre. Abre os olhos e terás pão à vontade. Não peça em oração o que você tem que fazer em ação. Mal, diz o comprador, mas se gloria ao se retirar. A ouro, a pérola em abundância, a joia rara é a boca sábia. O quanto você tem usado sua boca para edificar ou o quanto para destruir. Toma-lhe a roupa, porque ele respondeu por outrem. Exige dele um penhor em proveito dos estranhos. Saboroso é para o homem o pão defraudado. Mas depois terá a boca cheia de cascalhos. Os projetos triunfam pelo conselho. É com prudência que deve ser dirigida a guerra. Tenha conselheiros, tenha pessoas que já têm o resultado que você quer. Não adianta você falar de relacionamento com uma pessoa que a família é toda destruída. Vá procurar, no caso você vai fazer o quê? Alguém que tem uma família linda, que se dá bem, que supera os desafios, que se dão bem. O mexeriqueiro traz os segredos, não te familiarizes com o falador. Quem amaldiçoa seu pão ou sua mãe, verá apagar-se sua luz em meio às densas trevas. Herança muito depressa adquirida no princípio não será abençoada no fim. Não digas, eu me vingarei. Coloca tua esperança no Senhor e Ele te salvará. Ter 2 pesos é abominação para o Senhor. Uma balança falsa não é uma boa coisa.
Ou seja, ser justo. 2 pesos e 2 medidas. O Senhor é quem dirige os passos do homem. Como poderá um homem compreender seu caminho? É um laço dizer inconsideradamente, consagrado, e não refletir antes de ter emitido um voto. O rei sábio joeira os ímpios, faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ele penetra os mais íntimos recantos das entranhas. Bondade e fidelidade montam guarda ao rei. Pela justiça firma-se o trono. A força é o ornato dos jovens. O ornamento dos anúncios são os cabelos brancos. A ferida sangrenta cura o mal, também os golpes, mas no íntimo do corpo. Provérbios de hoje. Recado do dia: olhe para si. Não é o que acontece, é o que você está sentindo. Anota. Você vai perceber que existem sentimentos padrões, pensamentos padrões. E o que fazer para trocar isso? Preste atenção em você. Se arrume, se valorize, se coloque bonita, coloque uma música que te anima. Não adianta. A música tem um poder de nos animar, de tranquilizar ou de colocar a gente lá embaixo. Tenha sabedoria para ver para que lado que você precisa ir. Tá bom? Lindo dia para nós. E bora fazer com que esse dia seja incrível. Isso depende de você, tá? Beijo.